Todo mundo já passou por uma consulta médica, né? Mas o que realmente acontece ali, por trás das perguntas e do estetoscópio? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse processo, que é uma dança super delicada entre a ciência mais pura e uma arte muito, mas muito humana. Vamos lá? Olha, essa frase aqui, ela basicamente resume tudo. Pensa bem, numa época com tanta tecnologia, ressonância magnética, exames genéticos, por que o olho no olho, a conversa e o toque ainda são a base de tudo? Porque o exame clínico não é sobre achar uma doença, é sobre enxergar a pessoa por inteiro. Então, vamos começar pelo começo, entendendo por que essa conversa, esse exame, é o que a gente chama de pedra angular, ou seja, é o verdadeiro alicerce de toda a prática da medicina. Uma boa forma de pensar na medicina hoje em dia é como um tripé, sabe? Para ele ficar firme, ele precisa de três pernas. Uma perna são os exames de laboratório, tipo o de sangue. A outra, os exames de imagem, como raio-x, tomografia. E a terceira perna, a que equilibra tudo, é justamente o exame clínico. E aqui está o pulo do gato. Claro que os exames de laboratório e imagem são apoios super fortes, precisos, ninguém duvida disso, mas é o exame clínico que dá o contexto, que dá a direção para a investigação toda. Sem ele, os outros dois viram só um monte de dados soltos, números e imagens sem uma história para conectar tudo. E por falar em história, a gente entra agora na parte que para muitos é a mais importante de todas. É aqui que o médico se parece muito com um detetive, porque o primeiro passo de qualquer investigação é sempre o mesmo: ouvir a testemunha. O nome técnico para essa conversa é anamnese. Parece complicado, mas é basicamente a entrevista médica. É quando a história do paciente é contada e ouvida com atenção. E olha, a importância disso é gigantesca. Alguns estudos mostram que até 80% dos diagnósticos podem ser feitos só com uma boa anamnese. 80%, antes mesmo de ligar qualquer aparelho. E essa coleta de pistas não é aleatória, não. Ela tem uma estrutura bem lógica. Começa com o básico: quem é a pessoa e o que a trouxe aqui. Depois, o leque vai abrindo: o que já aconteceu com ela antes e com a família dela. Em seguida, se investiga os hábitos, o estilo de vida e, por fim, algo crucial: o contexto em que essa pessoa vive. É como montar um quebra-cabeça, peça por peça. Mas essa conversa é uma arte. Olha só esse diálogo, que é um caso real. O médico pergunta: o que o senhor sente? Esperando ouvir sobre dor, febre, um sintoma. E a resposta do paciente é sobre saudade. Aí o médico tenta de novo: o que o senhor tem? E a resposta é sobre os seus bens. Isso mostra o tamanho do desafio. As palavras têm mundos dentro delas. O bom médico precisa saber navegar por esses mundos. Bom, depois de ouvir a história da testemunha, o nosso detetive precisa ir para a cena do crime. E na medicina, essa cena é o corpo humano. É a hora de partir para o exame físico. E para examinar essas evidências, existem 4 técnicas clássicas atemporais: a inspeção, que é o olhar treinado; a palpação, que é usar as mãos para sentir; a percussão, que são aquelas batidinhas, sabe, para avaliar os sons do corpo; e a ausculta, que é ouvir os sons de dentro, geralmente com o famoso estetoscópio. E já que falamos nele, o estetoscópio é um exemplo perfeito. Ele foi inventado, pasmem, em 1819, mais de 200 anos atrás. E ele não faz mágica, ele é uma extensão dos sentidos do médico. Uma forma de amplificar os sons, de ouvir os segredos que o coração e os pulmões estão contando. Uma tecnologia super antiga que continua sendo absolutamente essencial. Agora, a gente chega num ponto muito, mas muito importante. É que em toda consulta existem 3 interesses principais, 3 preocupações que nem sempre são as mesmas: a do médico, a do paciente e a da família. Olha só como os focos são diferentes. O paciente, o que ele mais quer é um tratamento, ele quer o alívio. A família, ou quem acompanha geralmente, está mais preocupada com o prognóstico, ou seja, com o futuro. Isso é grave? Vai deixar alguma sequela? Já o médico, a preocupação número 1 dele tem que ser chegar ao diagnóstico correto. E por que essa fixação no diagnóstico? Porque ele é a chave que destrava todo o resto. Pensa bem, sem saber exatamente qual é o problema, como dá para saber qual o tratamento mais eficaz? Ou como ter uma ideia realista do que esperar do futuro? O diagnóstico certo é a base que permite atender as necessidades de todo mundo.
Para chegar nesse diagnóstico e para conseguir atender a todas essas expectativas, o médico precisa de mais uma coisa. E com isso a gente entra na nossa última parte, a conexão humana. Porque um paciente nunca é só um conjunto de sintomas, é uma pessoa inteira. Isso leva a gente a uma pergunta fundamental. Quando um médico realmente bom está examinando alguém, o que mais ele está tentando ver ali, para além da doença em si? A resposta é a vida daquela pessoa. Onde ela mora, como são as relações dela com a família, qual a situação financeira para conseguir, por exemplo, comprar um remédio, quais são as crenças dela, o nível de educação. Cada um desses fatores influencia a saúde e a capacidade de uma pessoa seguir um tratamento. Ignorar isso é ver só uma parte minúscula da história. Então, para amarrar tudo isso, a gente chega na pergunta final. Com tantos papéis diferentes para cumprir, o que define melhor um médico? É um cientista, um artista ou um detetive? A verdade é que os melhores são os três ao mesmo tempo. Eles precisam ter o rigor do cientista, a empatia e a sensibilidade do artista e a curiosidade incansável do detetive. É essa combinação que transforma um simples exame em um verdadeiro ato de cuidado. Fica aí a reflexão para a próxima consulta médica. Muito obrigada pela companhia.